Você já esteve perto de alguém que, por fora, parecia absolutamente normal, mas algo lá dentro simplesmente não se encaixava? Aquelas pessoas que nunca gritam, nunca confrontam, nunca perdem o controle, mas ainda assim, você sente um desconforto inexplicável ao lado delas? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, passou boa parte de sua vida tentando entender os sinais ocultos na alma humana. E ele chegou a uma conclusão assustadora. Existe um tipo de comportamento que parece inofensivo, até admirável, mas que, na verdade, pode ser o sinal mais perigoso que alguém pode manifestar. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse alerta silencioso que pode estar presente em qualquer um, inclusive em nós mesmos, e que pode destruir relações, sabotar a própria vida e corroer o espírito por dentro. Tudo isso sem deixar rastros aparentes. O que torna esse sinal tão perigoso é que ele não grita, ele sussurra. Não se apresenta com raiva ou agressividade, mas com uma calma perturbadora, quase angelical. É o tipo de energia que disfarça a sombra, conceito central, em Jung, sob uma máscara de bondade, de perfeição, de controle absoluto. O próprio Jung acreditava que aquilo que nos ameaça verdadeiramente não vem de fora, mas do que reprimimos dentro de nós. E quando essa repressão é muito bem camuflada, ela não só escapa da consciência, como passa a agir em silêncio, dominando comportamentos, decisões e até destinos. Neste vídeo, você vai entender por que esse padrão é mais comum do que parece. E por que, ao ignorá-lo, corremos o risco de viver uma vida inteira desconectados de quem realmente somos. Imagine um iceberg. O que vemos na superfície é apenas uma fração do todo. A maior parte está escondida, imensa, silenciosa, mas extremamente poderosa. Segundo Jung, a psique humana funciona da mesma forma, e o maior perigo não é o que aparece nas atitudes escancaradas, nos discursos inflamados ou nas ações descontroladas. O verdadeiro perigo habita na sombra, o território do que foi negado, esquecido, enterrado. É lá que esse sinal começa a crescer. E quanto mais uma pessoa tenta parecer perfeita, mais ela pode estar alimentando, sem perceber, o oposto disso em seu inconsciente. Jung alertava que a luz só é verdadeira quando reconhece sua própria escuridão. E quando isso não acontece, é aí que mora o perigo. O mais assustador é que muitas vezes esse sinal é até admirado socialmente. Pessoas que nunca demonstram fraqueza, que estão sempre certas, sempre equilibradas, sempre acima dos outros. À primeira vista, parecem ser exemplos de maturidade. Mas Jung nos convida a olhar além da superfície. Afinal, o que está por trás de tanta rigidez emocional? O que se esconde por trás de uma constante necessidade de controle? O que acontece com o lado humano dessas pessoas, aquele que sente raiva, medo, desejo, tristeza, quando ele é silenciado por tanto tempo? Nesse silêncio, nasce um risco invisível. E neste vídeo, você vai enxergar com clareza como ele age, onde ele se esconde e por que ele pode ser um aviso de que algo muito mais profundo está prestes a explodir. Prepare-se para uma jornada que vai muito além da psicologia de livros. Aqui, vamos explorar o comportamento humano através das lentes de Carl Jung com profundidade, clareza e impacto. Você vai descobrir que o sinal mais perigoso em uma pessoa não é aquilo que ela mostra, mas exatamente o que ela não mostra. E entender isso pode ser o passo mais importante que você já deu em direção ao autoconhecimento. Porque no fim, o que nos destrói não é aquilo que enfrentamos de frente, mas o que deixamos crescer no escuro. E agora, chegou o momento de acender essa luz. Vamos juntos? Na teoria junguiana, todo ser humano desenvolve o que Jung chamou de persona, uma espécie de máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo e às expectativas externas. Até certo ponto, essa máscara é necessária. Ela nos permite viver em sociedade, desempenhar papéis,
nos comunicar. Mas o perigo começa quando essa persona se cristaliza, quando alguém se identifica tanto com o papel que interpreta, que se esquece completamente de quem é de verdade. A pessoa passa a viver para sustentar uma imagem, a de alguém sempre calmo, sempre racional, sempre do bem. Essa fachada aparentemente positiva pode esconder uma alma em tormento, sufocada, incapaz de lidar com os próprios impulsos mais humanos. Jung não enxergava a sombra como algo necessariamente maligno, mas sim, como tudo aquilo que foi reprimido por não ser socialmente aceito. Isso inclui raiva, inveja, desejos, impulsos destrutivos, mas também criatividade, coragem, autenticidade. Quando alguém tenta ser impecável o tempo todo, tudo que não cabe nesse ideal é jogado no porão da psique. E quanto mais fundo empurramos essas partes, mais força elas ganham. O sinal mais perigoso, então, não é a explosão emocional, mas a ausência total de conflito. Porque onde não há atrito, não há crescimento. Onde tudo é controlado, algo está sendo violentamente silenciado. Esse tipo de personalidade é vista muitas vezes como estável, confiável, admirável. Mas por trás dessa imagem controlada existe um risco: a desconexão da própria humanidade. Ao negar emoções autênticas, a pessoa vai aos poucos se transformando em um personagem, operando por padrões de comportamento repetitivos e previsíveis. Isso gera um vazio interno que é difícil de reconhecer, porque está disfarçado de vida perfeita. Mas Jung advertia: aquilo que não é consciente em nós se manifesta como destino. Ou seja, toda essa repressão não desaparece. Ela se manifesta de forma indireta, sabotando escolhas, criando tensões invisíveis, afastando as pessoas. É aí que o perigo se torna real. A pessoa passa a projetar sua sombra nos outros, vendo no mundo externo tudo aquilo que nega em si mesma. Ela julga, critica, rejeita comportamentos nos outros que, na verdade, pertencem à sua própria sombra. E ao invés de se tornar mais íntegra, ela se torna cada vez mais fragmentada, presa num ciclo onde se convence de que é superior, mais lúcida, mais evoluída, enquanto alimenta um abismo interno de autonegação. O que parecia estabilidade se transforma em rigidez. O que parecia paz se revela como repressão. E o que parecia virtude se mostra, no fundo, como uma forma muito sutil de autodestruição. Por isso, quando Jung alerta sobre o sinal mais perigoso em uma pessoa, ele está falando exatamente sobre isso. Quando o indivíduo se tornou tão bom em esconder suas sombras, que passou a acreditar que elas não existem. E esse é o ponto mais crítico, porque a partir daí, qualquer confronto com a realidade será interpretado como injustiça, qualquer crítica como ataque, qualquer emoção intensa como fraqueza alheia. E assim, essa pessoa não só se afasta de si mesma, como se torna uma bomba relógio emocional, prestes a explodir, mas sem saber sequer que carrega a espoleta dentro de si. A sombra, para Carl Jung, é um dos pilares mais importantes da psique. Trata-se da parte inconsciente da personalidade que o ego não reconhece em si mesmo. Tudo aquilo que consideramos indigno, vergonhoso ou inaceitável. Mas o detalhe mais assustador da teoria junguiana é que, quanto mais reprimimos nossa sombra, mais ela encontra caminhos alternativos para se manifestar. E o faz, muitas vezes, de maneira destrutiva. Pessoas que negam completamente seus sentimentos sombrios acabam sendo dominadas por eles de forma indireta, através de doenças psicossomáticas, comportamentos compulsivos ou mesmo sabotagens inconscientes. Jung dizia que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. Essa frase encapsula o perigo que estamos tratando aqui. O maior risco não é aquilo que mostramos, mas o que escondemos de nós mesmos. Quando alguém nega suas emoções verdadeiras, por exemplo, sua raiva, essa emoção não some,
Ela se desloca, se deforma e acaba se expressando de forma disfarçada. Passividade agressiva, frieza emocional, desprezo silencioso. São manifestações sutis, mas extremamente corrosivas. O silêncio, nesse contexto, pode ser mais destrutivo que um grito. O problema se agrava ainda mais quando essa pessoa começa a se orgulhar de não sentir essas coisas. Quando ela diz frases como "não guardo rancor", "não me estresso com nada", "não tenho raiva de ninguém", não como fruto de um equilíbrio genuíno, mas como uma blindagem emocional. Essa desconexão emocional, em vez de ser sinal de evolução, é sinal de dissociação. A pessoa não se libertou da raiva. Ela apenas perdeu o contato com ela. E ao fazer isso, perdeu também a capacidade de lidar com a própria humanidade. Essa é uma das maiores tragédias internas que Jung alertava. A ilusão de pureza que nos afasta do nosso próprio eu. A sombra negada também se manifesta nos relacionamentos. Pessoas que projetam constantemente seus aspectos reprimidos nos outros criam laços baseados na ilusão. Elas culpam, acusam, julgam, tudo para não encarar a verdade de que aquilo que as incomoda tanto nos outros é exatamente o que elas não conseguem ver em si. É um jogo inconsciente, mas perigosamente eficiente. E ao longo do tempo, essa pessoa pode se tornar amarga, isolada, desconectada emocionalmente. O perigo aqui não é apenas para os outros, é para ela mesma. Porque viver negando a própria sombra é viver uma vida sem autenticidade, sem presença, sem alma. E talvez esse seja o alerta mais profundo de Jung. Não há evolução verdadeira sem sombra. Não há cura sem confronto. O sinal mais perigoso numa pessoa não é sua explosão emocional, mas sua incapacidade de admitir que sente, que sofre, que erra. Porque quem não reconhece suas sombras, inevitavelmente será controlado por elas. E pior, fará isso achando que está no caminho da luz. A ilusão é completa. E a queda, quando vem, costuma ser devastadora. Um dos sinais mais perigosos, segundo Carl Jung, é a rigidez de um ego inflado, que se recusa a reconhecer suas falhas. E é justamente nesse estado de inconsciência que muitas pessoas caem na armadilha da autopercepção distorcida. O ego, que deveria funcionar como um centro organizador entre o mundo interno e o externo, passa a agir como um ditador interno, comandando cada escolha com base em orgulho, vaidade e negação da vulnerabilidade. Esse ego, quando alimentado por uma persona inabalável, passa a acreditar que é invencível. E qualquer crítica, qualquer erro, qualquer desconforto emocional é percebido como ameaça existencial, não como oportunidade de crescimento. A pessoa vive em constante defesa, blindada contra tudo que poderia feri-la, inclusive a verdade. Para Jung, esse tipo de ego é o mais difícil de tratar, porque ele é impermeável à reflexão. Ele não se questiona, não duvida de si, não reconhece que pode estar errado. E isso é perigoso. Por fora, pode parecer alguém de sucesso, centrado, firme. Mas por dentro, existe uma estrutura frágil, sustentada por negação constante da realidade emocional. E como toda estrutura baseada em repressão, ela acaba cedendo. Às vezes, cede em colapsos nervosos. Outras, em decisões impulsivas que destroem relacionamentos. Mas principalmente, cede de forma silenciosa, roubando da pessoa a capacidade de conexão genuína com os outros, porque ninguém consegue se conectar com quem vive disfarçado de perfeição. Esse ego inflado se manifesta em frases como "eu sou assim, não preciso mudar", "as pessoas não entendem o que eu sou", "não lido com drama", "repare que o padrão é sempre o mesmo", "a responsabilidade está sempre do lado de fora". Nunca há espaço para introspecção real. E Jung ensinava que, sem introspecção, não há individuação. Ou seja, a pessoa jamais se torna quem realmente é.
apenas se torna uma versão inflada de quem gostaria de parecer ser. E isso é uma prisão psíquica. Uma vida controlada pelo medo de ser exposto, pelo medo de encarar a própria alma. O medo, nesse caso, é o carcereiro. E o ego, seu cúmplice. Pessoas assim muitas vezes acumulam conquistas, elogios e até seguidores, mas estão sozinhas. E isso é o mais trágico. A solidão não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de si mesmo. Quando Jung alertava sobre os perigos do ego descontrolado, ele não falava apenas de arrogância ou vaidade, mas da desintegração progressiva da alma. Um ego que se recusa a morrer simbolicamente jamais dará espaço para o verdadeiro self florescer. E sem esse florescimento, a vida perde profundidade. Vira repetição, vira sobrevivência, vira teatro. Por isso, identificar esse sinal é vital. Quando alguém não permite ser questionado, não admite dor, não se permite sentir ou mudar, esse é o alarme. Esse é o chamado de atenção. Não é sobre julgar o outro, mas sobre reconhecer quando nós mesmos estamos caindo nessa armadilha. E esse é o convite que Jung nos faz. Olhar para dentro, não com medo, mas com coragem. Porque só quem enfrenta suas sombras pode viver com luz verdadeira. Na visão de Carl Jung, o único caminho para uma existência plena é o processo de individuação. E esse processo nada mais é do que a integração consciente de todas as partes da psique, inclusive aquelas que negamos, tememos ou desprezamos. Jung acreditava que só ao reconhecer nossa sombra é que podemos nos tornar verdadeiramente inteiros. E isso exige um ato de coragem radical. Olhar para dentro com honestidade, sem máscaras, sem justificativas, sem o desejo de ser bom, mas o desejo de ser inteiro, porque o bem verdadeiro não nasce da repressão, mas da integração. A luz que cura não é aquela que nega a escuridão, mas a que entra nela sem medo. Integrar a sombra não significa ceder aos impulsos destrutivos, mas sim compreender suas origens, aceitá-los como parte de nós e encontrar formas conscientes de lidar com eles. Por exemplo, sentir raiva não é errado. Errado é permitir que ela nos controle. Mas para isso, é preciso primeiro reconhecê-la. Quando alguém diz que nunca sente raiva ou que nunca sente inveja, essa pessoa não é mais evoluída. Ela está desconectada, e essa desconexão a torna vulnerável, porque emoções negadas ganham força no inconsciente. Elas se tornam sabotadores ocultos, guiando decisões sem que a pessoa perceba. O processo de individuação também nos ensina a não projetar nos outros aquilo que não aceitamos em nós. Quando projetamos, perdemos a chance de transformação. Por isso, quando alguém nos incomoda intensamente, essa pode ser uma pista preciosa. O que existe ali que me toca tão profundamente? O que estou tentando evitar enxergar em mim mesmo? Jung via essa reflexão como ferramenta fundamental para o autoconhecimento. E é nesse ponto que a evolução começa. Quando paramos de apontar o dedo para fora e começamos a olhar para dentro com sinceridade. E é importante entender que esse processo não é confortável. Ele exige enfrentamento, exige perdas simbólicas, exige desapego da imagem idealizada de nós mesmos. Mas ele liberta. Porque quanto mais inteiros nos tornamos, mais livres somos. E só pessoas livres são realmente confiáveis. Não aquelas que nunca erram, mas aquelas que conhecem suas sombras, e mesmo assim, escolhem agir com consciência. Essa é a verdadeira maturidade psicológica. É o que Jung chamava de realização do self, a união do consciente com o inconsciente em uma dança profunda e transformadora. Por isso, reconhecer o sinal mais perigoso em alguém, a recusa em olhar para si, não deve nos levar ao julgamento, mas à compaixão. Porque todos, em algum grau, temos medo do que podemos encontrar dentro de nós. Mas enquanto esse medo comandar nossas escolhas,
estaremos apenas sobrevivendo. Quando decidimos enfrentá-lo, começamos finalmente a viver. E é isso que diferencia uma vida vazia de uma vida com alma. Agora que compreendemos o que Jung queria dizer com o sinal mais perigoso em uma pessoa, surge a pergunta inevitável: o que fazer quando o identificamos? Seja nos outros, seja em nós mesmos? A resposta começa com consciência. Sem consciência, tudo o que foi dito até aqui se perde. Porque a mudança real não vem de teorias, mas de confrontos internos. O primeiro passo é observar. Perceber quando estamos reagindo por orgulho, quando evitamos sentir, quando projetamos nos outros o que não aceitamos em nós. Essa observação não é julgamento, é vigilância amorosa. É estar desperto dentro de si. Se o sinal é observado em outra pessoa, o mais sábio é manter-se atento e protegido emocionalmente. Pessoas que negam a própria sombra podem agir de forma manipuladora, agressiva ou passiva de maneira extremamente sutil. Elas vivem no controle, mas esse controle é frágil. A qualquer momento, ele pode ruir. E quando isso acontece, elas culpam o mundo. Por isso, o melhor que podemos fazer é não entrar no jogo delas. Não tentar salvar, não tentar despertar. Jung sempre destacou que o processo de individuação é pessoal, solitário e voluntário. Ninguém desperta sem desejar despertar. Ninguém muda se não estiver pronto para encarar o próprio abismo. Mas e se esse sinal estiver em nós? A resposta, então, é transformação. O convite é para mergulhar no próprio inconsciente com coragem, guiado pela autoanálise, pela terapia, pela reflexão sincera. A pergunta mais poderosa que podemos fazer a nós mesmos é: o que estou evitando ver em mim? Essa pergunta, quando feita com honestidade, abre portas. E essas portas levam para dentro. Lá, talvez encontremos dor, medo, culpa, mas também poder, amor e autenticidade. Porque tudo que é reprimido se torna sombra, mas tudo que é integrado se torna força. Jung acreditava que, ao enfrentar a própria sombra, o ser humano se liberta dos padrões automáticos e passa a viver com autenticidade. Ele deixa de reagir e passa a escolher. Deixa de repetir e começa a criar. Essa é a essência da alma viva. Um ser que aceita a si mesmo por inteiro, sem negar nem supervalorizar nenhuma parte. E só esse tipo de ser é capaz de amar de verdade, criar de verdade, viver de verdade, porque ele está inteiro. Ele não se esconde. Ele se revela, aos poucos, com profundidade, com verdade. Por fim, o maior presente que essa jornada oferece é a liberdade interior. A liberdade de ser quem se é, com luz e sombra, com força e fragilidade, com razão e emoção. E essa liberdade é a única que realmente vale a pena. Por isso, fique alerta. O sinal mais perigoso em uma pessoa é o silêncio da alma que se esconde atrás de uma perfeição forçada. Quando não há mais conflito, não há mais verdade. E onde não há verdade, não existe vida plena, só sobrevivência disfarçada. Que você escolha o caminho da verdade, mesmo que ele te leve primeiro à escuridão, porque é lá que a luz começa. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento dessa jornada você se viu refletido nas palavras que Jung nos deixou, então não deixe isso morrer aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desse alerta e, principalmente, se inscreva no canal. Aqui, a cada semana, a gente mergulha mais fundo no inconsciente, desmonta as máscaras, expõe as sombras e busca, juntos, o caminho da verdade interior. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque o autoconhecimento não acontece de uma vez. Ele acontece em camadas. E talvez, na próxima, você encontre a parte de si que estava faltando. Vamos juntos nessa jornada.